nosso tema, as religiões, que nós vimos a discussão ao longo do programa, é importante ressaltar que o Brasil assegura em sua Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6, a liberdade de crença a todas as pessoas. Logo, no Brasil não seria possível a existência de qualquer forma de discriminação religiosa. Porém, uma coisa é o que a lei diz, outra coisa é o que acontece na prática. Na verdade, nós vemos que por mais que cada um possa ter o livre-arbítrio para escolher entre crer e não crer, entre ter uma religião, professar uma religião ou até mesmo se declarar ateu, ainda há controvérsias e discriminações. A maioria da população brasileira se declara católica. E isso já vem de resquício até pela própria colonização portuguesa. E nós sabemos que historicamente no Brasil o catolicismo foi imposto, inclusive, aos nativos indígenas e aos negros escravizados que para cá vieram, tanto que isso resultou dentro da comunidade negra em uma miscigenação, uma mistificação entre aqueles cultos que eles praticavam na África, na crença dos orixás, e aquilo que realmente aconteceu, se profetizou no Brasil, em que acaba havendo um chamado sincretismo religioso que nem tem a ver com a essência das religiões de matriz africana. Mas tudo por quê? Porque na origem, para que eles pudessem professar a sua própria fé, eles precisavam utilizar dos santos católicos. Bom, da mesma forma, a gente vê hoje que por mais que os censos indiquem que o catolicismo ainda é a maior religião do Brasil, com mais de 60% da população, a gente vê que muitos que se declaram católicos, na verdade, também frequentam outras religiões. E talvez se apresentem como católicos por receio, por medo da discriminação. Será que isso é realmente válido? Tá? Nós vemos hoje também, em um outro sentido, além do catolicismo, que ainda é religião dominante, nós vemos um crescimento dos evangélicos no país. Por quê? Nós temos diversas denominações evangélicas, né? A gente fala em algumas delas, mas são evangélicas os presbiterianos, os luteranos, que são os tradicionais de quando houve aquela ruptura na Igreja Católica, mas também são agremiações mais recentes, como os assembleianos, que é uma agremiação que tem muitas subdivisões dentro do Brasil. Nós temos a Congregação Cristã, nós temos os batistas, enfim, há uma infinidade de igrejas evangélicas e que levam, eles acabam elegendo muitas pessoas e tem uma forte bancada no Congresso. E algumas dessas religiões evangélicas têm uma certa discriminação contra aqueles que professam outras crenças, em especial aqueles que são de origem africana e professam as religiões, nas crenças de matriz africana, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Tambor de Minas, dependendo das agremiações no país. A gente poderia destacar Umbanda e Candomblé, tanto que a maior parte das queixas de discriminação que nós vemos, as maiores denúncias são dos praticantes dessas religiões. Por quê? Se entendem que é uma religião efetivamente que vai praticar o mal. Na essência, vocês viram no programa que não é bem isso o que se professa. E há direito assegurado a eles de professarem, de acreditarem nos orixás,
no caso do candomblé, nos orixás e guias, no caso da Umbanda, porque isso é assegurado a eles no Brasil. Até que ponto o Estado brasileiro é laico? Quando nós vemos que a própria Constituição inicia no seu preâmbulo falando em Deus. Há uma diferença, gente, em Estado laico, no sentido de que realmente nós somos, é assegurado essa liberdade de crença a todos, tá? É punível as discriminações religiosas e também aquelas de cunho racista, que eu acredito que há muito disso impregnado na discriminação das religiões de matriz africana. E nós vemos também que os islâmicos às vezes também passam por uma certa discriminação, porque o islamismo muitas vezes é confundido com terrorismo por causa de algumas facções mais radicais do Islã e daquelas situações que aconteceram no mundo em um passado bem recente. Mas no Brasil o Islã não é discriminado, né? Então o islamismo aqui é professado. Algumas outras religiões que nós temos, como o budismo, que é uma religião linda, tá? Não sou budista, mas é uma religião linda, que tem uma filosofia maravilhosa, tá? Que prega principalmente aquele retorno à paz, ao autocontrole, ao equilíbrio. Para o budismo, o melhor caminho é o caminho do meio. Então é exatamente o oposto de extremismo. É buscar exatamente o equilíbrio, o se conhecer e respeitar o outro em suas particularidades. Tão importante para mim, que eu posso deixar de recado hoje, para que você, telespectador, pare e pense um pouquinho, é que a gente precisa respeitar o outro como nós gostamos de ser respeitados.